Voltamos com a nossa conversa com o ex-vereador de Jacareí, Antonelli Marmo. Bom, Antonelli, agora passando essa parte social que a gente falou no primeiro bloco, né? Você na Ordem Demolei, Clube dos Castores, União Municipal dos Estudantes, que já entra um pouco na política, né? Sim. Em 2004 você foi candidato a primeira vez a vereador pelo PV. Como é que surgiu isso? Quem que te chamou para ser candidato? Então, como eu disse lá no primeiro bloco, desde pequeno eu sempre falava que queria ser vereador, né? E eu ficava contando a idade. E eu lembro na época da escola, eu terminei aqui no Carlos Porto em 2000, eu brincava com os amigos, né? Falei assim, ó, 2004, Antonelli é candidato. E eu vim, porque eu calculava quantos anos. E a minha frustração é que quando eu ia à eleição de 2000, eu não tinha 18 anos ainda, eu tinha 17. Então não dava para eu ser candidato naquela época, eu não tinha os 18 anos completo. Então eu tive que esperar aos 21, né? Então eu tinha 21 anos quando eu saí candidato a primeira vez. E na verdade, desde cedo eu sempre tive essa vontade e fui procurando. Eu comecei a me envolver com campanhas, cheguei a apoiar, né, candidato. Eu lembro que na época de 2000 eu apoiei o Maurício Rá, que mora perto da minha casa, para vereador, e falava pro Maurício, ó, o ano que vem eu quero ser candidato, E ele falou, não, menino, eu vou te lançar candidato. E daí em 2004, ele acabou, né, ele saiu na época candidato a prefeito, acabou que me indicou, ele falou, ó, tem esse partido, e eu me identifiquei na época com o Partido Verde, e fui pro Partido Verde, falei, é um partido mais jovem, menor, e fui. E na época eu fui recebido, né, pelo Valdir Capucci, que assinou ainda a minha ficha de filiação, Valdir, e eu comecei a ir no Partido Verde, nas reuniões, meio que para entender todo o processo. Na época tinha um curso de formação para candidato, era um ano inteiro, tinha curso todo sábado, eu ia, essa reunião tem que levar 5 pessoas, 10 pessoas, e eu comecei. E assim, por pouco eu quase não fico sem vaga, porque no PV mesmo ia escolher os candidatos. E de última hora ficou uma vaga, eles ficaram meio assim, vou dar vaga para esse menino. Porque naquela época não era como hoje, que o partido lança os 20 do partido mesmo, não. Né? E tinha coligações, né? Tinha coligação. E daí ficava muita à margem, porque não sabia quantos ia lançar e tal. E daí que acabou que na época, quando foi a vaga, um senhor acabou desistindo e eu tive a vaga para ser candidato, né? Então, para mim, não era nem assim, era o sonho de ser candidato. Se eu ia ter só meu voto da minha mãe e do meu pai, era outro ponto, mas eu queria poder ter minha voz, né? E representar também a juventude da época. A juventude nunca se interessou. Hoje, o acesso é maior, né? Hoje as redes sociais aproximam muito mais, as pessoas estão muito mais antenadas. Mas quando você fala aí, praticamente há 18 anos atrás, era outro mundo, né? Como é que foi a campanha para você, de sair pra rua, pedir voto? Era o que você queria, né? Era o que eu queria, estar na rua. E foi um desafio muito grande, porque você entra com aquela ar de descrédito, por você ser muito jovem, tipo, quem é esse menino? Né? E, ao mesmo tempo, existem as pessoas que incentivam, que falam assim, nossa, menino novo, com vontade, vamos incentivar. Mas para mim foi muito bacana, porque eu tive o apoio todo dos castores do Demolê. Então a moçada, toda a molecada ia fazer campanha comigo. E tivemos muito envolvimento dos pais, desses amigos, avós, porque ele conhecia o Antonelli, sabia da minha índole, conhecia o meu trabalho, sabia das minhas vontades, né? Então, para mim, foi uma vitória. Eu lembro que a campanha... Eu lembro que a gente comprou camiseta, na época podia camiseta, e eu comprei 30 camisetas no Torra Torra, eu lembro até hoje. E daí os amigos ajudaram e fizemos camiseta, um outro amigo fez a arte, e fomos pra rua, com os panfletinhos que o partido deu. Não tinha carro, nem meus pais tinham carro na época. Fiz uns adesivos e amigo ajudando. Eu lembro que na época a gente gastou R$700 na campanha. E assim, um amigo ajudando. A gente ia pra balada na época, ia pedindo voto. Saía da balada e ia direto fazer campanha na rua. Mas foi muito gostoso, sabe? E pra mim, eu lembro muito, assim, que me marcou muito, 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 foi o resultado da eleição. Porque na época não era transmitido pela internet, era no Educar Mais Centro, que na época era o Trianon. E na época podia entrar, todo mundo ia para a porta do Trianon para esperar o resultado da eleição. E só podia entrar o candidato.
que estava lotado, e foi alguns amigos ali na expectativa, mas a minha mente era, falei assim, meu Deus, se eu tiver 300 votos, eu sou muito feliz, porque é muita gente. Você colocar 300 pessoas, Rodrigo, na sua frente, é muita gente. Eu falei, eu não conheço tudo isso e tal. E eu lembro quando saiu o resultado, tava aquela parede com um monte de nome, eu fui lá no 0, né? Eu fui olhando, e assim, não por maldade, mas sabe aquela expectativa, porque por mais vontade que eu tinha, eu sabia que minha chance era mínima. Né? A gente tem, assim, a gente sonha, mas sabia que a chance era mínima, porque eu não tive investimento de campanha, a equipe era só os amigos, ninguém pago, enfim. E eu fui procurando do 0, 100, fui procurando e não achava meu nome. Daí eu cheguei no 500 e pouco não achava meu nome, entrei em desespero. Falei, gente, será que eu não tive voto? E daí, assim, sem ainda, eu voltei. Daí eu lembro muito bem que daí uma amiga que ela era sobrinha do Jamil, a Samara me chamou, Tonelli, seu nome é aqui. Na hora que eu fui ver, 711 votos. Rodrigo, para mim, assim, é uma emoção de eu falar, porque era muito voto, é muito voto. E quando eu vi, eu não sabia o que eu fazia, eu olhava, não acreditava. E assim, dentro do partido, que eu não ia nem ter vaga, eu fui o mais votado do Partido Verde, sendo que o segundo lugar ficou com 238 votos. Então, um menino que sai para uma campanha com os amigos, e daí a gente mostra realmente a força de vontade, a amizade sincera. Então, assim, para mim, foi uma alegria enorme e deu muita força para as próximas. Né? E você falou que gastou R$700 na campanha, foi quase R$1 por R$1 por... Vai basear esse cálculo aí, sua campanha então não custou quase nada. Nada. Né? E daí, como você foi o mais votado, mais de 700 votos, eu imagino que aí depois que passa a eleição, muitos outros partidos começam a querer convidar você, vem pra cá. Você teve isso? Teve, bastante. Na época eu tive convite, na época da administração, que era do PT, eu não vim, porque eu era muito fiel ao Partido Verde, eu queria ser vereador pelo Partido Verde, sempre tive aquele sonho, não, eu tenho que ser pelo Partido Verde, construir e tal, e permaneci firme no PV. 2008 saí candidato de novo, saí candidato novamente pelo Partido Verde. E em 2004 o Partido Verde não fez nenhum vereador por causa do quociente eleitoral, é uma dificuldade muito grande de partido pequeno, e o PV sempre enfrentou isso. E 2008, lógico que assim, eu vim com muito mais força e vontade, até dos amigos, aquelas pessoas que talvez não acreditavam, falando, agora vai, né? E daí a gente veio com uma campanha, eu já tinha meu carro, já veio com um pouco mais de estrutura, já estava com 25 anos, assim, mas mesmo assim, ninguém contratado, muito simples, e os amigos panfletando, cada um assim ajudando mesmo, né? E eu tive 1.427 votos. Você dobrou sua votação? Dobrei a votação. E não fui eleito por causa do partido, que não deu quociente eleitoral. E nessa vez teve vereadores, tipo o pastor Zé Roberto, na época foi eleito pelo PSDB com 1.412 votos. Eu lembro bem que ele, acho que foi isso mesmo, não sei se você tem estudado. Ele foi eleito e eu não fui. Então, lógico, ao mesmo tempo, aquela gratidão das pessoas confiarem, e 1.400 pessoas, muitos votaram em mim porque um amigo pediu e não que me conhecesse. Então você vê que a candidatura, né, eu era o candidato, mas a candidatura é de todos os amigos. Né, você acaba formando um grupo ali. Forma um grupo. E vim, apesar de não ser eleito, lógico que cria uma força, e aquela expectativa para agora vai, em 2012, né? E viemos continuando, os partidos chamando, tudo. E eu fiquei até 2011 no Partido Verde. Mas o medo da questão do quociente eleitoral foi muito grande. Porque o Partido Verde sempre foi muito fechado e acabava não expandindo. Por mais que você tivesse voto, era capaz de você não ser eleito, né? Não ser eleito. E daí, assim, foi chegando os partidos convidando, até que um grupo meu de amigos que me apoiava, sempre, toda reunião que eu fosse fazer, sempre ia alguém do grupo comigo. Né? E meu grupo não era formado por pessoas da política, amigos que querem ver um amigo na política, né? E nesse meio caminho, eu fui convidado por outros partidos, e o grupo falou assim, não, Tonelli, não dá para ficar no PV. Daí questões internas também, visão partidária, na época, a linha que o presidente da época queria tomar com o PV, eu sentia que eu não tinha um espaço que eu gostaria de ter. O grupo falou, é hora de mudar. E eu tive que chegar naquela conclusão assim, qual é o meu sonho? É ser vereador ou ser do PV? Eu ser vereador do PV. Né? E daí eu vi o quê? Que eu poderia colocar em prática as minhas ideias independente do partido.
né? Foi uma visão que ali no momento o grupo falou, não vai. E nisso eu acabei mudando, a época eu fui pro PT. E saí candidato em 2012. A época o prefeito era o Hamilton, que fez o convite. Daí já vem uma outra estrutura, porque o PT já estava no governo fazia já mais de 10 anos, já tinha eleito 4 vereadores em cada legislatura, na média, e já vem todo um arcabouço de apoio para você conseguir, né? Veio mais visibilidade, mas assim, lógico que para mim foi um momento assim bem delicado. Porque eu vinha do PV e vim PT, eu falei, até que ponto? Então eu não aceitava muito a questão da troca do partido, mas com o grupo eu falei, eu sou candidato, mas a candidatura é de um grupo, então a gente tem que prevalecer. E aqui a gente vê assim, que o meu caráter, independente de partido, onde for as ideias, a gente carrega. E fui pro PT à época e acabei assim, essa mudança, mas fizemos uma campanha muito legal. Lógico, com uma estrutura melhor, que eu nunca tinha tido, né? Lógico que dentro do cenário ainda foi bem simples, né? Também não tive ninguém contratado, os amigos panfletando, mas assim, eu ganhei a adesivagem da minha Kombi, eu tinha a Kombi que eu levava brinquedos, que eu tinha empresa de brinquedos, de recreação, ficou muito bonita, o som, eu que ia no microfone, na Kombi, e assim, visitas e os amigos. Mas a gente deu uma estrutura maior. Mas antes até de partido, a gente começou a ver mesmo a questão do quociente eleitoral, quais as chances que eu tinha em cada partido. Então teve que ser a questão um pouco mais profissional matemática, né? E acabou que eu ficando de primeiro suplente. É o que a gente programava dentro do grupo, que ou eu conseguia ser eleito ou ficaria em primeiro ou segundo suplente. Que a gente acreditava que chegaria ali. Você teve 1.804 votos. 1.804 votos, consegui subir um pouco mais. E foi o 13º colocado no geral. Sim, no geral. Se entrassem os 13, você estava dentro. Eu nem sei se tinha sido o 13º, eu não lembrava disso. Se entrassem os 13 mais votados, você estava dentro. Eu estava dentro. Mas daí, de novo, você ficou frustrado por mais uma vez? A gente fica, lógico, assim, porque é um sonho, mas... Eu acredito muito em Deus, Deus sabe o que faz, né? Tudo tem um momento certo pra gente e hoje, passando tudo isso, eu olho e falo assim, quanto aprendizado, e hoje o pensamento meu é muito diferente, é maturidade, né? E assim, 2012 não deu, lógico que a gente fica naquela coisa, poxa, que pena, mais uma vez, poxa, você só bate na trave, mas a vontade, como um bom brasileiro... assim, minha hora vai chegar, né? E daí, assim, nessa época, o Hamilton me convidou para ser diretor da Fundação Cultural, para compor o governo. Então, para mim era uma realização, porque era uma oportunidade de eu estar desenvolvendo a política pública, estar aprendendo, estar vendo não só na teoria, mas na prática. Vendo lá dentro mesmo. Ver lá dentro. E eu fui para a área cultural, que eu fui palhaço muitos anos, fiz teatro muitos anos, então, assim, trabalho com eventos até hoje. E eu fui ser diretor de eventos da Fundação Cultural. Então, para mim, era uma forma de eu trabalhar com o que eu gosto, e dentro do poder público, aprendizado, e foi uma experiência muito legal na Fundação Cultural. E aí, em abril de 2015, o Hernani vai para a Secretaria de Esportes, ser secretário, né? Isso, e daí assim, isso me pegou muito assim, de surpresa. E porque eu estava na Fundação, desenvolvendo um trabalho legal, com bastante coisa, assim, aprendendo no dia a dia ali, desenvolvendo. Lógico, pensando em 2016. E daí, na semana, a gente escutou um zum, mas daqui a pouco me vem a Sônia, que era presidente da Fundação Cultural, Sônia Ferraz, falou assim, Antonelli, você tem uma reunião 2 horas com o Hamilton, com o prefeito. Eu já olhei assim, falei, falar comigo, ela vai lá, e deu uma risadinha. Cara, depois você me conta. E deu uma risada, ela já sabia. E eu saí meio tenso. Falei, gente, o prefeito, né? O que ele quer falar comigo? E na hora que eu cheguei na sala do Hamilton para conversar, ele falou, olha, Antonelli, tudo bem? Como é que tá lá? Tá tudo certo? Tá, eu falou, olha, a gente tá vendo algumas mudanças aqui, o governo tem que ter uma dinâmica e tal, e eu convidei o Hernani para ser secretário de esporte. Então, logo mais eu conto com você como vereador. Então, quero que você assuma, quero ver se aceita. Mas na hora, sim, eu falei, eu assumi, ele falou, olha, talvez você fique aí 3 meses, no máximo 1 ano, que é o período do Hernani voltar, mas eu gostaria que você tivesse essa oportunidade, você é jovem. Mas assim, na hora, lógico, né? E o meu celular tinha acabado a bateria. E a minha vontade, na hora que eu saí da sala do Hamilton, era ligar para minha mãe e para meu pai. Eu sou muito ligado aos meus pais.
E eu queria ligar e não conseguia, né? Do jeito de sair da prefeitura, saí chorando. Cheguei em casa, minha mãe olhou o que aconteceu. Eu falei, eu vou ser vereador, vou ser vereador, vou ser vereador. Porque é uma realização. Eu falo, eu fico emocionado, eu sou muito emotivo. E essa é uma realização. Depois de 15 anos, né? De 15 anos e assim, e pros amigos. Daí logo que eu saí, ele falou, olha, se eu sair daqui eu já tô anunciando a imprensa. Então, não chegar em casa, tipo assim, o celular eu coloquei para carregar, o telefone da minha casa ligando, do meu irmão, todo mundo já aquele que movimentou. E aquela festa dos amigos mesmo, que sempre lutou para eu estar lá, né? Tem aquela frase que as pessoas falam quando tem uma emoção tão grande que passa um filme na cabeça da pessoa. Quando tem esse sonho, esse desejo realizado, você se recorda de tudo que você passou até chegar aquilo. Porque você foi desse jeito. Foi, porque quando você falou até da primeira campanha, era uma coisa muito engraçada. A primeira campanha, basicamente, era eu, até meu compadre, eu batizei a filha dele, que é o irmãozão, que é o Daniel, a gente chama de bruxo. Que era do Demolê também, o Daniel. E eu lembro que durante o dia, saí eu e ele para panfletar na primeira campanha. E eu lembro uma cena, o cachorro correu atrás da gente, ali perto da Anhanguera. E o cachorro saiu ele correndo do cachorro, e várias vezes. Então marca todas aquelas andanças na caminhada, em bairro. E os amigos mesmo ali do dia a dia, tudo as visitas. Então passa realmente um filme e muita coisa. E aquela vontade de você fazer muita coisa. Porque você vem com muita bagagem. Aquela vontade. E a gente sabe que o Poder Legislativo ele também te ingessa um pouco e você não consegue executar tudo que você quer com a dinâmica, né? Mas é o aprendizado que a vida nos traz. Tá certo. A gente vai falar sobre o mandato do Antonelli daqui a pouco. O Gente Destaque, então, volta já.